Sejam bem-vindos ao canal Bíblia Sem Engano. Hoje vamos mergulhar em um assunto extremamente necessário e que não pode ser banalizado. O autoexame na ceia do Senhor, Santa Ceia, Eucaristia. Bênção ou perigo? Essa prática se repete constantemente em ambientes cristãos. E justamente por essa repetição, muitos deixam de perceber o peso do que está sendo afirmado no texto de primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 28 ao 32. Está escrito: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos mortos. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O próprio texto também menciona consequências sérias dentro daquela comunidade: fraqueza, doença e até morte. Diante disso, não há espaço para banalização. Há um chamado sério, antecipado e contínuo ao autoexame. Mas há um ponto que precisa ser encarado com honestidade. Isso não acontece uma única vez. O texto deixa claro que é todas as vezes, ou seja, cada participação exige um novo exame. Cada vez que alguém se aproxima do pão e do cálice, está novamente diante dessa responsabilidade. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 26 e 27. Não é algo resolvido no passado. Não é algo garantido para sempre. É um processo repetido, constante, todas as vezes e pessoal. E esse exame não é vago, nem superficial. Ele envolve pontos concretos, mas que não podem ser avaliados de forma rasa. Há egoísmo? Mesmo que disfarçado, sutil, não declarado? Há desprezo pelos outros, ainda que silencioso, na forma de indiferença ou falta de consideração? Há desordem ou falta de discernimento, mesmo que externamente tudo pareça correto? Essas atitudes podem não aparecer de forma evidente, mas o texto trata a responsabilidade como algo sério e contínuo. Diante disso, não há espaço para banalização. Aqui está o perigo. Não basta responder rapidamente, não sou isso. Agora, na prática, existem formas comuns de justificativa que aparecem na interpretação feita pela grande maioria dos cristãos. Alguns dizem: eu participo porque estou tranquilo, me examinei e não vejo problema. Outros dizem: eu participo porque Jesus me justifica, então estou coberto pela graça. Essas duas afirmações mostram uma tensão real: a sensação de segurança pessoal versus a seriedade do autoexame exigido no texto. O problema surge quando essas afirmações são usadas como justificativa para neutralizar o discernimento exigido. Porque o texto não trata o exame como algo simbólico ou opcional, mas como uma condição de responsabilidade antes da participação. Indignidade não se manifesta apenas de forma evidente. Ela pode estar presente de maneira invisível, mascarada, difícil de perceber no próprio coração. Agora observe o peso disso. Se o exame exige profundidade real, então ele não pode ser resolvido com uma simples afirmação de consciência tranquila. E é exatamente aí que muitos se enganam. Pensam estar aptos porque não identificam erros óbvios. Mas o texto não trata apenas do que é visível. Ele chama a um discernimento verdadeiro. Por isso, a cada vez que alguém se examina, permanece um ponto inevitável. Não há garantia humana de que essa análise foi realmente correta. E o próprio texto reforça isso ao dizer: se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, há uma responsabilidade ativa envolvida. Não é uma participação automática ou inconsciente. Por isso, a reflexão não pode ser reduzida a frases prontas. Ela exige seriedade diante do que está sendo feito. Se não há discernimento, o próprio texto alerta que há consequências reais. Condenação. Além disso, há um alerta que os que praticam esse ritual ignoram. Condenados com o mundo,
como descrito no versículo 32 do próprio capítulo 11 da carta de 1 aos Coríntios. Ou seja, não se trata de algo leve, nem meramente simbólico. O texto coloca a pessoa diante de um destino que não pode ser tratado com descuido. E aqui está o ponto decisivo. Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Isso revela uma responsabilidade direta. O autoexame não é opcional. O julgamento de si mesmo é exigido. E diante disso, uma pessoa honesta precisa reconhecer. Se não há segurança nesse exame, não há como tratar esse ato com leveza. O texto não manda alguém comer de forma automática. Ele chama primeiro ao exame. Ele expõe o risco antes da participação. A reflexão não pode ser evitada. Se o exame é exigido todas as vezes, se o risco permanece todas as vezes, e se as consequências são tão sérias quanto o próprio texto afirma, então não há espaço para presunção. Uma pessoa verdadeira não se apoia em frases prontas. Ela encara o peso do que está diante dela. Ela entende a responsabilidade. Ela não se precipita. Se não há clareza, não se participa. Se não há segurança no exame, não se avança ao ato. Se há dúvida real, ela não é ignorada. Ela é respeitada. Porque o próprio texto conduz a isso. Julgar a si mesmo para não ser julgado. Não se trata de aguardar passivamente. Trata-se de não agir sem convicção diante de algo tão sério, e como alerta final, que não pode ser ignorado. Quem come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. E como síntese final, o texto não trata a participação como automática, mas como algo que exige exame consciente antes da ação. E como analogia simples e direta, se alguém encontra uma planta claramente venenosa na natureza, não precisa de uma explicação longa dizendo "isso pode te matar" para entender o risco. O reconhecimento do perigo já é suficiente para gerar uma decisão clara. Não se aproxima, não consome, não participa. Ninguém trata o veneno como algo a ser testado repetidamente para ver se agora está seguro. A própria natureza do risco reconhecido exige afastamento e responsabilidade imediata. Da mesma forma, quando algo é apresentado como sério e carregado de consequências, o discernimento não é um exercício leve ou abstrato. Ele conduz a uma decisão responsável antes da ação. E é exatamente aqui que surge uma pergunta inevitável. Se o risco é tão alto, se a exigência é tão rigorosa e se o exame precisa ser perfeito todas as vezes, será que esse ato foi realmente instituído por Jesus como um ritual contínuo a ser repetido? Jesus Cristo não poderia estar instituindo um novo ritual. Eucaristia ou Santa Ceia, em sua última Páscoa, enquanto ainda vivia, pois isso implicaria contradição com suas próprias palavras. Até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Evangelho de Mateus 5,18. Naquela noite, portanto, ele estava participando da Páscoa judaica, uma ordenança da lei de Moisés, Êxodo 12,14, a qual apontava para sua morte, não inaugurando uma nova aliança naquele momento. Jesus mesmo declarou: "Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento." Evangelho de Lucas 22,15. A nova aliança não poderia estar em vigor enquanto ele ainda vivia, pois um testamento não tem força enquanto o testador vive. Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículos 16 e 17. Portanto, naquele momento, não havia nova aliança em vigor, nem parcial, nem plenamente, mas sim a revelação do significado do que estava prestes a acontecer. O pão e o cálice não eram uma nova instituição naquele instante, mas representações do que seria consumado na cruz. O próprio texto diz: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue." Evangelho de Lucas 22:20. Ou seja, apontando diretamente para o sangue que ainda seria derramado. A Escritura confirma: "Fomos resgatados da maldição da lei, fazendo-se ele maldição por nós." Epístola aos Gálatas 3:13. Mas esse resgate só se consumou na cruz. Antes disso, tudo ainda estava sendo cumprido. Havendo eles cumprido tudo o que dele estava escrito, tirando-o do madeiro,
o puseram na sepultura. Atos 13, 29. Após a ressurreição, o próprio Cristo confirmou: importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. A lei não foi ignorada, foi cumprida perfeitamente. Ela jamais teve poder para salvar, mas apenas revelar o pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Epístola aos Romanos 3:20. E por isso, quanto ao que Paulo de Tarso escreveu, ele não institui um novo ritual, mas apenas relata o que Jesus falou na noite da traição e revela as consequências de replicar aquele ato. Recebi do Senhor o que também vos entreguei. Primeira Epístola aos Coríntios 11:23. E quando diz: todas as vezes que comerdes, Primeira Epístola aos Coríntios 11:26. Essa fala não se origina em Paulo, mas nas palavras de Jesus na noite da Páscoa. Isso não exige um ritual contínuo, mas descreve ações dentro daquele contexto, não uma ordenança até sua segunda vinda. A Bíblia também declara que o mandamento anterior é revogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Hebreus 7:18. Evidenciando que houve um encerramento da antiga ordem, não uma adaptação da anterior. O até que venha não precisa apontar para um tempo distante, mas para a confirmação daquilo que os discípulos ainda não compreendiam plenamente até a ressurreição. Eles mesmos duvidaram, como no caso de Tomé, até que viram ele vir. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Lucas 24:41. Assim o testemunho foi confirmado. Cristo morreu e ressuscitou. Ele veio a primeira vez após a morte. Dessa forma, Paulo não estava criando ou reciclando uma prática da lei, mas revelando o significado do que Cristo havia realizado. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Primeira carta aos Coríntios 11:26. O todas as vezes que comerdes. Isso não exige, necessariamente, um ritual contínuo e indefinido ao longo do tempo. Pode se referir a um período específico dentro de um contexto já existente. Durante a própria Páscoa, havia a continuidade da celebração por vários dias, incluindo a festa dos pães asmos, em que se comia pão sem fermento ao longo da semana, e o vinho também estava presente. Ou seja, havia repetição dentro de um período determinado, não algo perpétuo. Assim, o todas as vezes pode ser entendido dentro desse contexto de continuidade temporária, e não como a instituição de uma prática obrigatória e contínua ao longo do tempo. Já o até que venha aponta para a proclamação da obra consumada, não para a instituição de uma obrigação legal até sua segunda vinda. Pois se assim fosse, Jesus Cristo teria estabelecido isso após o cumprimento da lei, depois da ressurreição, quando se apresentou aos discípulos, e não antes da cruz. A nova aliança, portanto, foi estabelecida exclusivamente na cruz. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, Lucas 22:20, sendo o sangue efetivamente derramado apenas na morte. A lei apontava, a lei era apenas sombra e inútil para salvar-nos. Fomos comprados por alto preço, preço de sangue. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Jesus se fez nosso fiador, Hebreus 7:22, e o preço já está pago e consumado. Não precisamos nos submeter a sistemas reciclados, baseados na lei, pois, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Epístola aos Romanos 3:20. Nossa justiça não procede de nós mesmos, mas da fé. Na fé do Filho de Deus. Quando o ser humano tenta transformar isso em um ritual repetitivo, acaba se confrontando com juízo, como advertido. Quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 27 ao 29. Isso evidencia a incapacidade humana de cumprir qualquer exigência baseada em mérito, pois, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. E é por tudo isso que Paulo de Tarso declara, logo no versículo 20 do capítulo 11 da primeira epístola aos Coríntios:
De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Tradução do grego original. Assim, a salvação não se baseia em rituais ou na presunção de dignidade diante do corpo e do sangue do Senhor, mas unicamente na graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. A dignidade pertence a Jesus Cristo, não aos homens. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei. Livro de Isaías, 42, 8. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalipse 5, 12. Se essa mensagem te fez refletir ou te fez enxergar o risco de replicar a ceia do Senhor, conhecida também como Eucaristia ou Santa Ceia, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas, para que mais pessoas compreendam a seriedade do autoexame e não tratem isso como algo automático, nem relativizem aquilo que exige discernimento. Convido você a assistir aos meus vídeos disponíveis aqui no canal. Há muito mais sobre este assunto e outros de igual importância. Todos foram feitos com carinho e amor à verdade. Há também playlists organizadas por assunto. Que a graça de Deus alcance a sua vida e a sua família. Forte abraço.